Olá, boa noite. É imenso prazer estar aqui novamente e participando principalmente desse novo projeto dessa casa. E parabenizo a Sinara pela ideia, porque é extremamente importante nós falarmos sobre determinados assuntos e principalmente sobre essas questões de humanidade, convivência e fraternidade, que envolve a relação humana, que envolve a na verdade, envolve a reforma íntima, que é uma palavra aí que a maioria de nós conhece e conhece muito bem, tá? Embora eu, particularmente, não goste de, teoricamente, usar esta frase, reforma íntima, mas nós sabemos que este é um processo este é um processo que nos provoca a evolução, que nos leva à evolução, não é? E quando surgiu essa ideia de Sinara para esse projeto, eu imediatamente abracei, concordo plenamente, penso que é uma, uma ideia, foi uma ideia excelente, é uma ideia excelente. Enfim, estamos aqui para colaborar com essas ideias maravilhosas e ideias que nos fazem crescer, que nos provocam esta ebulição, este movimento. Então, isso é que é importante. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ceissa Mota. Eu hoje me considero também educadora, sou terapeuta holística já há algum tempo e farmacêutica. Aí nessa área de farmácia já estou por mais de 20 anos nesse caminho e é uma área que me trouxe muita coisa boa. E principalmente no setor que eu desenvolvo o meu trabalho, é um setor que me dá a oportunidade de conversar, de conhecer pessoas, de estar ali nesse envolvimento humano praticamente por mais de 10 horas por dia, posso assim afirmar, tá? Então, estar na área da saúde me fez perceber que a minha identificação era muito mais humana do que técnica. E, por conta disso, passei a me interessar por outros assuntos relacionados às questões mais humanas e humanistas. Nós entendemos que ser humano todos nós somos. Agora, entender o sentido de humanidade, de convivência e de fraternidade, melhor dizendo, e da prática da fraternidade, é o que nos dá sentido à nossa experiência, à nossa existência humana, à nossa experiência humana, à nossa existência humana. É o que nos dá motivo, na verdade, às nossas relações interpessoais. Então, se nós somos seres humanos, se nós somos, fazemos parte de uma humanidade, desenvolvemos a convivência, e praticamos a fraternidade. Isso nos dá motivo, é um grande alicerce para que nós possamos afirmar e desenvolver melhor as nossas relações interpessoais. Porque a essa altura, no nosso desenvolvimento humano, isso aí, eu falo no conjunto, no sentido de grupo mesmo, de humanidade, que chegamos, nós não podemos relacionar o isolamento ou dar crédito ao isolamento como um dos fatores que pode causar desenvolvimento. Porque uma das coisas que o isolamento traz é o aumento do número de pessoas doentes emocionalmente. Isso nós já percebemos isso antes da pandemia, e depois da pandemia isso ficou bem mais claro, tá? Então, o isolamento, ele traz, de certa forma, um estacionamento para a nossa evolução. E, de fato, é uma experiência que nós tivemos que passar,
uma experiência humana, uma experiência coletiva. Não, é uma experiência que nos trouxe o ponto negativo da falta de convivência. Ou, pior, de descobrir que muitas vezes tínhamos dificuldade de conviver com pessoas, principalmente pessoas que nós achávamos que amávamos, ou que faz parte da nossa vida e que compartilhávamos os nossos sentimentos mais profundos. Então, nessa dificuldade toda, essa ideia de estudarmos o ser humano, de estudarmos e aproveitarmos esses minutos aqui para nós trocarmos essa ideia das questões mais humanas em relação à convivência e à prática da fraternidade. Primeiro, nós precisamos conhecer rapidamente o que é ser humano, porque sem ser humano, nós não formamos a humanidade. Isso é um fato, tá? E nos melhores dicionários aí que nós podemos ter contato, hoje, dicionários online, Homo sapiens deriva do latim homem sábio, ou homem que sabe. A etimologia dessa palavra ser humano, ela vem do latim humanus, humanus. Claro que isso aí é só para que nós possamos perceber que há uma origem, né? E etimologia é exatamente esse estudo dessa origem da palavra, como é que apareceu, como surgiu esse nome. Bom, para formar esse ser humano, o que nós precisamos? Claro que nós precisamos de elétrons, prótons e nêutrons. Tem muito material sobre isso. Mas agora, nesse momento, o que nós precisamos entender? Para existir esta matéria, nós precisamos de uma origem. Tá certo? Eu falei de átomos, eu falei de elétrons, eu falei de prótons, eu falei de nêutrons, beleza, mas tudo está ligado na física e na química. Tá, e essa formação? Inicialmente, para que eu forme esta matéria, as minhas veias, a pele, todo o meu corpo, os meus órgãos, eu preciso basicamente de 21 elementos químicos. Coisa fácil, rápido, que nós podemos lembrar aí. Inclusive, nós conhecemos muito bem flúor, cromo, cobre, enxofre, magnésio, ferro, iodo, todos esses compõem o nosso corpo. Mas o que é mais interessante? Que para manter este corpo neste planeta, nós precisamos de mais 4 elementos químicos, que aí nós conhecemos também bem, que é o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o carbono. Mas sei se eu preciso saber disso para eu poder entender a humanidade, para eu poder entender convivência, entender fraternidade. Não necessariamente, mas eu preciso saber do que eu sou formado, do que vem, porque, como é que eu existo, o que é que tem no meu corpo que me faz existir. Obviamente que existem ali outras informações mais profundas, que se nós formos estudar a fundo isso, nós vamos descobrir muita coisa interessante. Mas, como eu disse, além dessa formação física, e do que eu preciso para formar fisicamente, nós temos algumas peculiaridades que fazem do ser humano uma criatura única no mundo. Por quê? Porque tem a capacidade de raciocínio lógico, sabedoria, autoconsciência da sua existência, consciência sobre a morte. Claro que não é uma consciência específica, algumas pessoas até negam isso. Seria um assunto muito interessante para um próximo bate-papo, né? Poderíamos aí explorar um pouco mais informações a respeito dessa questão da morte, desse desprendimento do corpo físico em relação ao espiritual,
tá? Então, capacidade de se expressar, a outra característica, outras características importantes em relação a esse componente que nós falamos, cabeça, tronco, membro, pele, ossos, dentes, células do coração, pulmão, toda essa origem e o que compõe, nós temos a capacidade de nos organizarmos em grupos sociais. Olha que coisa interessante, né? A capacidade de comunicação. Então, isso faz de nós um ser humano, fazendo parte dessa existência, e não individual, mas no coletivo. E tem uma frase interessante, que eu acredito que muitos já conhecem. Essa frase, ela define bem o que nós estamos falando agora. Ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. Paulo Freire. Então, ninguém nasce feito, nasce pronto. Nós vamos alcançando essa evolução, como nós falamos, em relação à reforma íntima, ao aprendizado, os questionamentos sobre nós mesmos, né, em busca desse autoconhecimento, quem sou, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui. Então, essa forma coletiva de ter a certeza que não nascemos prontos, mas viemos com informações e experimentando tudo que o mundo nos oferece. Que experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. É essa questão da evolução. Do fazer acontecer, do me melhorar a cada dia, através das minhas experiências, através da experiência de quem está próximo a mim, através do respeito ao próximo, através do respeito a mim mesmo. Então, é muito importante que nós possamos considerar essas questões mais filosóficas, que partiu para os questionamentos, já é uma questão filosófica, mas desse aprendizado, de aprender que eu sou capaz de aprender a todo tempo e também de ensinar. E, a partir daí, como eu não nasci feito e estou aprendendo constantemente, enquanto ser humano, eu vou fazer parte de um grupo chamado Humanidade. Olha que ótimo. Eu, fazendo parte desse grupo chamado Humanidade, quem sou eu? Então, a humanidade, para ela ser formada, para ela se formar, na verdade, ela precisa de seres humanos. Há essa necessidade. Não existe humanidade sem seres humanos. Então, a humanidade é coletiva. Tanto que, mais uma vez, aí, para a definição de humanidade, o que é que nós observamos? A humanidade é um conjunto de características específicas à natureza humana. Sentimento de bondade, benevolência em relação aos semelhantes ou de compaixão e piedade. Mas será que é só isso? E o que é humanidade para filosofia? Primeiro, nós podemos definir a filosofia como filo quer dizer amizade, sofia, sabedoria. Então, nós temos aí amor à sabedoria, né? Amizade à sabedoria. Então, portanto, significa amizade pela sabedoria, né? E a sabedoria, a humanidade entende-se aqui nesse sentido como natureza racional, de que precisamos ter a consciência de que é muito bom desenvolver a nossa natureza racional, a natureza de pergunta. Mas você disse que a humanidade, ela é
ela está mais ligada mais à compaixão, à benevolência, nem sempre. Porque nós, enquanto seres humanos, nós somos, na verdade, ainda uma incógnita. Nós estamos em busca de nós mesmos. Nós não definimos em uma página ou em uma vida, é por isso aí quem acredita em reencarnação, é um contínuo, nós não definimos uma vida quem nós somos. Senão, não precisaríamos desse processo reencarnatório, para quem acredita nisso, que é um processo de aprendizado, tá? Então, esse termo humanidade, ele refere-se a toda a espécie humana. E aí, ele também, ao mesmo tempo, que refere-se à espécie humana, ele também refere-se à compaixão e à solidariedade. Ah, você tem que agir com humanidade, por exemplo. Algumas vezes nós ouvimos muito isso. Você não foi uma pessoa que agiu com humanidade. Você precisa ter mais essa compaixão, agir com humanidade, né? Outra coisa que é interessante sabermos, ou lembrarmos, ao menos, é que esse termo humanidade, ele só tem 200 mil anos que surgiu na África. Isso aí é cientificamente, surgiu na África há 200 mil anos atrás. Depois, claro, de um processo evolutivo de milhões de anos. Isso tudo baseado em estudo, tá? Agora, para a formação dessa humanidade, nós falamos daquelas características do ser humano. Autoconsciência, consciência da morte, capacidade de formar grupos, capacidade de conversar, né? Capacidade de conversar. Mas tem dois detalhezinhos que também são características e que estão atrelados a esse ser humano, dentro deste grupo de humanidade, que são a falibilidade e a imprevisibilidade. Eu fiz questão de deixar esse ponto para poder destacar exatamente nesse ponto, porque a falibilidade é a possibilidade de falha, de cometermos erros, a possibilidade de engano. E nós somos realmente falhos em muitos momentos de nossas vidas, nessa jornada que nós fazemos para esse nosso desenvolvimento evolutivo. E, principalmente, a imprevisibilidade. Nós somos pessoas imprevisíveis. Essa imprevisibilidade são as reações e ações que são inconsistentes e inesperadas. Então, é impossível a gente precisar. Ah, eu vou agir dessa e dessa forma. Só se a gente conseguir treinar muito. E, claro, é nesse aspecto evolutivo que a gente consegue, na verdade, dar uma segurada nessas questões da imprevisibilidade e da falibilidade. Mas como nós vamos fazer isso? Nos esforçando para executar o processo evolutivo, dia a dia, passo a passo, ali no caminho. Não se humaniza que já é humano. Então, nós temos pessoas que são formadas por seres humanos. Eu não posso humanizar quem é humano, mas eu posso educar quem é humano. Começamos aí. E o nosso processo de reforma íntima, ou autoconhecimento, ou reconstrução de nós mesmos, é exatamente a partir desse processo mais educativo. Acontece por este processo educativo. Eu aprendo com as experiências que eu vou adquirindo a partir da minha vida, da minha vivência, no ambiente que eu estou, onde eu faço parte, com as pessoas que eu troco informações.
nós vamos exatamente ter essa certeza aqui. O que eu preciso fazer para que este processo evolutivo possa estar sempre presente nas minhas ações, enquanto ser humano e enquanto parte de uma humanidade que está buscando por mais conhecimento, mais evolução, no sentido de crescimento, de melhora. Então, de ser humano, de humanidade e agora de convivência, é que eu vou ter a oportunidade de fazer parte desse crescimento juntos, individualmente, mas ao mesmo tempo no coletivo. Então, o que é convivência? Vamos mais uma vez para a questão da definição de convivência. Convivência é o relacionamento estabelecido entre pessoas que convivem diariamente, convívio próximo e contínuo, intimidade, ação de coexistir, de estar ali no mesmo local, né, de maneira harmônica. E aí nós vamos um pouquinho mais além. Essa convivência me traz a reflexão de que para que ela possa acontecer, eu tenho que respeitar as diferenças. Porque quando eu falo em harmonia, eu tenho que respeitar as diferenças. Né? Independente da cor dos olhos, da cor da pele, independente do cabelo, da orientação sexual, de como se apresenta fisicamente cada um de nós, o ser humano. Então, independente disso, nós, para realizarmos uma boa convivência, nós precisamos respeitar essas diferenças. Por isso que na definição diz, de maneira harmoniosa. E se é de maneira harmoniosa, se eu já tenho alguma diferença ou já crio uma barreira em relação a, a determinada pessoa, em determinado, ou no grupo que eu frequento, ou em casa mesmo, com um parente mais próximo, um parente mais distante, eu preciso começar a entender isso, a entender por que eu sinto essas diferenças, por que isso mexe comigo, por que o comportamento do outro mexe comigo. Então, aí vem novamente a questão da reforma. E aí, lembra que para que haja uma reforma, é preciso planejar. Aí tem uma frase bem interessante que esclarece muito isso. Eu não posso melhorar, ou seja, eu não posso desenvolver o meu autoconhecimento ao léu, simplesmente porque eu resolvi agora e vai acontecer. Eu preciso de planejamento, eu preciso estudar, eu preciso aprender a me conhecer. E para isso eu preciso de quê? Eu preciso de um plano, eu preciso de um mapa. Como eu vou seguir isso? Aí eu fiz questão de destacar esse ponto, que nós encontramos lá em Lucas 14, 28, 33. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro, senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro vai dar. Então, a necessidade de um plano. E depois de um planejamento. Como eu vou executar isso? Tá? É importante que tenhamos essa consciência e estejamos sempre atentos a essa questão do nosso desenvolvimento. Por quê? Conviver não é uma coisa fácil. Quando nós falamos de convivência, nós não estamos falando simplesmente de tomar um sorvete junto e cada um depois vai para o seu canto. Não é isso. Por exemplo, se eu tenho um vizinho que tem um som alto, que costuma ouvir música muito alta, me incomoda?
depende do meu tempo ou se está me incomodando o tempo inteiro. Se a minha vizinhança é muito barulhenta. Outra coisa, fofoca também faz parte dessas questões mínimas da convivência, que é preciso observarmos para eliminar. Se nós estamos falando de autoconhecimento, de humanidade, de convivência e fraternidade, obviamente, nós estamos no caminho para nos corrigir o tempo todo. E a convivência, ela traz isso para a gente. Então, por isso, nós precisamos planejar. Planejar para que possamos desenvolver o nosso autoconhecimento, desenvolver a nossa humanidade, porque autoconhecimento é isso. Se a humanidade é compaixão, é olhar o outro com ternura, e além dessa humanidade formada de seres humanos, eu preciso agir com o outro como eu gostaria que ele agisse comigo. Então, aquilo que me incomoda com som alto, vizinhança barulhenta, se eu não puder resolver, e se isso for impossível para mim, sem dúvida, eu tenho que buscar outras alternativas, ou me retirar do lugar, ou não me submeter a situações de constrangimento. Fofoca, por exemplo, que é outra questão terrível com relação à questão da convivência, de comportamento. Isso independe, pode ser no trabalho, pode ser em casa, na vizinhança, onde for, tá? E a questão do egoísmo, que também faz parte da convivência. Nós falamos aí em alguns elementos que traz para nós essa reflexão da mudança, essa reflexão sobre melhorar os nossos comportamentos, melhorar o nosso entendimento de quem sou eu, como eu me vejo, como eu quero que o outro me veja. Então, na convivência, eu não posso criar barreiras. Eu não posso dizer ao outro que ele é diferente ou que ele não vai entrar na minha casa porque ele é de outra religião, por exemplo. Ou sentar à mesa e simplesmente não pensar que tem outras pessoas também para comer. Eu preciso dividir aqui. Isso também é questão de convivência. Convivência também é aceitar as escolhas do outro. Porque nós somos seres individuais fazendo parte de uma mesma humanidade, que em algum momento, desde o nosso nascimento, começa o nosso nascimento, o nosso processo de convivência. E em algum momento, nós vamos ter que replicar este processo de convivência. Agora, se as escolhas do outro não me ferem, devo respeitá-las, porque se me ferem, eu simplesmente devo me defender ou me retirar. Claro que isto não é uma ordem. Você deve fazer isso. Essa escolha sua, essa decisão, vai ser baseada na sua realidade, no seu momento. Como você está definindo isso para você. Como você desenvolve aquela convivência dentro dos seus aspectos de conhecimento, dentro dos seus aspectos das suas características humanas, vamos dizer assim. Então, se eu não tiver uma boa convivência, como é que eu vou praticar a fraternidade? Então, eu sou um ser humano,
dotado de um corpo, que trago comigo algumas informações, tenho características humanas, faço parte de uma humanidade. Na minha evolução, eu desenvolvo esta humanidade através de mudanças, de reformas entre aspas, tá, gente? Mas de aprendizado, principalmente nas questões da convivência. A fraternidade, ela é tão importante, e nós já vamos entender um pouquinho melhor isso. A maioria de nós já deve ter, já leu alguma vez, mas tem o conhecimento sobre a Declaração de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Sobre essa questão da fraternidade, ela é muito, muito interessante, porque a grande pergunta em relação à convivência para a fraternidade é: se eu não respeito as diferenças dentro de uma convivência, seja ela qual for, em que estágio for, no trabalho, no grupo que eu me reúno com os meus amigos, ou que chega uma pessoa nova, ou em outro ambiente que eu participe, que seja mais coletivo, dentro da minha própria casa, por exemplo, dentro da minha própria casa. Então, como eu vou praticar a fraternidade se eu já construí um muro entre nós? Essa é a grande pergunta. Então, como eu vou praticar a fraternidade se eu já construí um muro? Eu já criei ali um ponto de exclamação em relação àquelas diferenças. E essa questão da fraternidade, ela é tão importante, que a Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, logo lá no artigo 1, ela diz o seguinte, eu fiz questão de destacar isso para nós. Devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi criada, ou seja, criada a data dela é de 1948, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Isso, ela foi criada por quê? Exatamente ali naquele período da Segunda Guerra Mundial, onde havia muitos conflitos, e que havia essa necessidade de se olhar para o outro, olhar para os seres humanos. Exatamente com esse olhar de fraternidade. Mas e o que é a fraternidade em si? Vamos de novo para as nossas definições aí, né? Que é bem interessante. A, a fraternidade é um termo oriundo, né, do latim frater, que significa irmão, significa parentesco, tá? Então, a fraternidade universal, ela é designada da boa relação entre os homens. Então, conhecer e respeitar as diferenças é extremamente necessário para que nós possamos compreender esse sentido de fraternidade. O que dá sentido a essa convivência e principalmente a nossa evolução, ao nosso desenvolvimento pessoal, ao autoconhecimento. Então, se você apenas considera fraternidade, você fazer um ato, ou receber um ato vindo de fora, fulano agiu comigo com compaixão, com uma fraternidade, né, com fraternidade. Então, se eu considero a fraternidade apenas assim, o que pode acontecer? Ou então, se eu considero a fraternidade quando eu pratico, sem antes considerar a fraternidade de mim para mim mesmo,
Então, de você para você, aí isso fica sem sentido. Por isso que é importante esse conhecimento de fraternidade no sentido da prática, comigo em primeiro lugar. E aí me faz lembrar aquela frase, amar ao próximo como a ti mesmo. Um dos mandamentos, né? O segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu preciso agir comigo com benevolência, com compaixão, com fraternidade, para então eu poder desenvolver essas mesmas ações com outras pessoas. Então, gente, assim, a fraternidade, ela é harmônica. Harmonia é um conjunto de diferenças. Vamos lembrar aí da orquestra sinfônica, né? De uma banda aí, né? De forró, por exemplo, que recentemente nós passamos. Então, você tem, na banda de forró, tem a sanfona, tem o triângulo, tem a zabumba, né? Vamos para orquestra, violoncelo, é, violino, flauta, e aí vai. Mas quando você junta tudo isso, quando nós juntamos, na verdade, isso, eles funcionam harmonicamente. A mesma coisa com nós, seres humanos. Nós temos as nossas diferenças físicas e também emocionais, diferenças de conhecimento, diferenças culturais, mas nós vivemos como humanidade, porque nós somos seres humanos, com características diferentes, vivendo ali em ambientes diferentes também, ou até com no mesmo ambiente, mas nós somos diferentes. Por isso que falam assim, os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais. Então, a questão da harmonia, ela é importantíssima. E tem uma coisa, não existe felicidade solitária. Então, se eu não pratico a fraternidade, ou se eu acho que estou praticando a fraternidade sozinho, certamente eu não serei e nem sou uma pessoa feliz. Porque felicidade genuína, ela é compartilhada. Com relação a essa questão da fraternidade, tem um exemplo muito interessante, que chama-se O Mito da Caverna, que está lá no livro de Platão, A República de Platão, nos diálogos socráticos, né, os diálogos de Sócrates. Bom, o mito da caverna é o seguinte, como resulta de uma experiência pessoal obtida através de um esforço pessoal, porque uma dessas pessoas que estavam presas nessa caverna consegue sair. Quando ele sai, e ele alcança essa liberdade, e alcança um determinado conhecimento, ao invés de procurar seguir adiante, ele tem mesmo tendo essa possibilidade de usufruir da nova liberdade, existe nele uma necessidade de compartilhar muito grande, uma necessidade de fraternidade. Então, essa necessidade de compartilhar tudo que ele viu, tudo que ele aprendeu, ele faz o seguinte, ele retorna, volta para resgatar os outros que estão lá dentro. Então, duas coisas importantes, a necessidade de compartilhar e a necessidade de praticar a fraternidade. Embora talvez ele não tenha essa consciência nesse momento, mas isso move, porque já faz parte de nós. Lembra que nós falamos lá das nossas características principais
na nossa formação. Então, a virtude fundamental do ser humano é a fraternidade. Esse mito da caverna, de Platão, deixa muito claro isso, tá? Então, não existe felicidade solitária. Isso retrata muito bem isso. Não existe felicidade solitária exatamente por isso. Então, a caridade e a solidariedade sem o espírito de fraternidade, ela é falsa, é impuro, não vale a pena. Por que dizer isso? Porque a fraternidade é uma virtude, ela é contrária ao egoísmo. E para agir com espírito de fraternidade, eu preciso de quê? Nós já falamos aqui. Autoconhecimento. Eu preciso transformar em mim, para melhor, aquilo que eu percebo que já não funciona mais. Então, eu já, enquanto ser humano, não nasci com isso pronto, com esse conhecimento pronto. Quem vai me trazer esse conhecimento é a convivência. É que vai me dar sentido com relação a ser humano, à humanidade. É que vai fazer sentido para mim como eu posso agir comigo e com o outro. Então, com relação ao meu corpo, com relação ao ambiente, com relação à minha alma. A alma é uma coisa mais subjetiva, e é uma frase também muito conhecida. Conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o universo e os deuses. Então, trazer esse conhecimento para nós nos fará capazes de desenvolvermos as nossas virtudes. E virtudes, de acordo com Aristóteles, é uma disposição adquirida de fazer o bem e se aperfeiçoar com o hábito. Só para lembrar, Aristóteles foi discípulo de Platão, assim como Platão foi discípulo de Sócrates. Então, a fraternidade, gente, não praticada, ela não é fraternidade. A fraternidade é uma escolha. E nós podemos aprender a cada dia. Nós podemos aprender com as nossas ações, nos observando. É fácil? Não é fácil, sem dúvida nenhuma, tá? Agora, só para instigar, agora, vamos pensar aí, neste momento, quais são as nossas virtudes? Será que é possível pensarmos rapidamente, fechando os olhos, em duas virtudes nossas, já a essa altura do campeonato? Fica aí a dica, tá? Então, tudo isso que nós conversamos com relação à humanidade em si, a convivência e a fraternidade, é multiplicado individualmente, mas multiplicado por milhões, milhões de seres neste planeta. Já somos mais de 8 milhões. Então, as grandes questões que ficam é: quem sou eu? Quem somos nós? E o que eu estou fazendo aqui? Isso me faz ser humano, pertencente a uma humanidade, que me responsabiliza a desenvolver a minha convivência e principalmente a praticar a fraternidade.
E para encerrar, Pierre Teilhard de Chardin, ele foi um padre jesuíta, francês, filósofo, e tinha outras atribuições, mas ele diz o seguinte: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E é isso que nós precisamos fazer, ter a certeza de que nós estamos aqui para aprender a desenvolver a cada dia a nós mesmos, porque fazendo isso, nós desenvolvemos a nossa coletividade, a nossa humanidade. Um abraço fraterno a todos, gratidão e até a próxima.